Coletiva de imprensa com o prefeito Daniel Sucupira. Vamos ouvir o pronunciamento do prefeito. Bom dia comunidade, bom dia a todos que estão acompanhando a transmissão dessa entrevista aqui do nosso gabinete. Bom dia, secretária Marflávia. Quero aqui agradecer a presença dos veículos de comunicação que estão presentes aqui conosco. Agradecer aqui a presença da Rádio Teoflotone, agradecer a presença do Grupo Imigrantes de Comunicação e a página Elvis Passos, agradecer a 98 FM, agradecer a TV Leste, TV Record, presente aqui conosco, a equipe de comunicação da Prefeitura Municipal. Dá bom dia aí a todas as pessoas que estão nos ouvindo, e o objetivo dessa entrevista aqui é a gente atualizar as informações do boletim epidemiológico aqui da Prefeitura Municipal de Teoflotone, com os dados oficiais, e, além disso, aproveitar a oportunidade também dessa entrevista e esclarecer as dúvidas da comunidade relacionadas ao decreto que dispõe sobre o funcionamento das atividades do comércio local aqui no município de Teoflotone. Eu gostaria de dar boas-vindas também às pessoas que estão acompanhando aí no Instagram, @Daniel Sucupira, as pessoas que estão acompanhando também na live da Prefeitura Municipal de Teoflotone. Pessoal, começando aqui pelos dados epidemiológicos, nessa manhã de quarta-feira, é com muita tristeza que a gente traz a confirmação do primeiro caso de Covid-19 aqui do município de Teoflotone. É um caso que a gente já vinha investigando e, infelizmente, ontem, por volta de meia-noite, nós recebemos por parte da FUNED a informação de que a paciente que havíamos testado deu positivo para a Covid-19. Trata-se de uma mulher, é uma senhora com a idade de 37 anos, é uma profissional da saúde. A gente já vinha acompanhando esse caso já com as medidas necessárias e, infelizmente, temos essa informação para trazer para a nossa comunidade. Queria ressaltar a importância de manter os cuidados. A Prefeitura, desde quando nós fizemos a primeira reunião aqui no gabinete, tratando da Covid-19, falando da seriedade desse assunto, foi justamente para deixar claro que é necessário o envolvimento de todos no combate desse problema, no combate dessa doença. É um inimigo perverso, é um inimigo invisível, por isso as medidas que nós tomamos até aqui, eu sei que foram medidas que muitas pessoas ficaram chateadas com a conduta da Prefeitura Municipal, também com a conduta do prefeito Daniel, mas podem saber, o que nós fizemos até aqui, ao longo desse período, estimulando o isolamento social, estimulando que as pessoas se preservassem, era justamente para evitar a propagação desse vírus aqui. Portanto, nesse momento, a atualização dos nossos dados, dos 186 casos suspeitos que nós temos notificados, 38 casos, 94 casos são síndrome gripal leve, 38 casos que saíram do isolamento. Nós não tínhamos nenhum caso confirmado, então agora a gente, infelizmente, tem o primeiro caso confirmado da Covid-19. 49 casos estão descartados, nós temos ainda um óbito em investigação e daqueles 4 casos suspeitos que estávamos investigando, nós temos agora 3 casos suspeitos, haja vista que o primeiro caso foi confirmado aqui. Dito isso, eu queria reforçar mais uma vez a necessidade de que todas as pessoas cuidem, em especial do grupo de risco. Nós tomamos algumas medidas relacionadas à abertura do comércio. Essas medidas, elas flexibilizaram o comércio, mas não devem tirar de cada um de nós o nosso sentimento e compromisso de responsabilidade. O pedido que o prefeito Daniel faz, cuidem das famílias de vocês, cuidem dos nossos idosos, evitem as pessoas nas ruas da cidade, evitem transitar sem necessidade clara. Quem puder ficar em casa, que fique. Nós não temos outra alternativa que não seja essa integração de toda a nossa comunidade, esse apoio de todas as pessoas, para que a gente possa lidar com esse problema e buscar as soluções a partir do fortalecimento da nossa rede, dos nossos hospitais, reforço dos nossos profissionais da saúde. Pensem que tem pessoas que estão colocando em risco a sua própria vida para cuidar da nossa comunidade, portanto, aqui é fundamental que as pessoas assumam essa responsabilidade. Secretária Marflávia, esse caso, então,
foi confirmado por volta de meia-noite, quando chegou o boletim. Gostaria que a senhora falasse aí qual que foi o laboratório responsável pela coleta do material. Sim, por volta da meia-noite de ontem, nós recebemos a informação pelo sistema do Estado, também o diretor, o superintendente da regional, o Ivan, né, nós fizemos contato, ele fez contato confirmando. Essa paciente, essa pessoa, ela está bem, ela teve durante um período de isolamento, 7 dias, sem síndrome gripal, e ela está na sua residência, não está internada. Só lembrando, prefeito, é uma profissional da área da saúde, mas em nenhum momento nós tivemos nenhum paciente internado que teve confirmação de Covid-19 em nossa rede hospitalar. Então, é importante dizer que esse vírus ele está circulando e qualquer pessoa pode estar sendo exposta ao vírus em qualquer ambiente. Então, é muito importante deixar claro as medidas de prevenção, porque eu quero só lembrar, a única forma do vírus infectar o nosso organismo será pela boca e o nariz. Se nós isolarmos essa área, que é o que a gente está fazendo com a máscara, e eu peço a todos, acreditem que é possível se livrar, se prevenir do vírus dessa forma. Usem a máscara, sobretudo os jovens, adolescentes, porque são através de vocês, talvez vocês vão levar para sua casa, para um ente querido, um idoso, um familiar, o vírus para dentro da sua família, para os vizinhos, para amigos. Então, nesse momento, a regra, ela é simples, mas é tão simples que às vezes as pessoas deixam de usá-la. Então, só para dizer que essa paciente, ela está em sua residência, todos os contatos dela já estão sendo rastreados, nós estamos já com toda a dinâmica do protocolo de rastreamento de todos os contatos. As pessoas que tiveram contato com ela vão ficar em isolamento social e nós vamos ficar monitorando todo esse tempo para identificar algum contato dessa profissional, se vai agravar, se vai vir a ter algum caso mais sugestivo, né, de suspeito de coronavírus. Então, só para deixar claro que todas essas medidas da rede que foram tomadas, nesse momento, por exemplo, o nosso hospital Bom Samaritano, que foi direcionado para o Covid-19, nós não temos nenhum paciente internado na UTI do Bom Samaritano com suspeito. Porém, a gente não sabe em que momento pode surgir. Todo o tempo a gente pede para prevenir, justamente porque a rapidez da transmissão do vírus, ela é de forma geométrica, né, exponencial, e um caso pode complicar para uma infecção muito maior dentro do nosso município. Portanto, é isso, do ponto de vista dos dados epidemiológicos, essa atualização que nós gostaríamos de fazer. Gostaria aqui também de falar sobre o decreto que flexibilizou o funcionamento do comércio aqui no município de Teófilo Otoni. Nós ficamos aí em torno de 30 dias com o nosso comércio fechado aqui em nosso município. Essa medida, ela teve uma importância justamente para evitar a propagação desse vírus aqui em nossa cidade. Para se ter uma ideia, cidade do porte de Teófilo Otoni, que tem aí 150 mil habitantes, atua num raio aí amplo e que movimenta aqui no comércio e nas demais áreas da economia em torno de 1 milhão de pessoas. Essas medidas elas foram fundamentais para que a gente pudesse conter essa propagação do vírus aqui. Conforme é colocado pela Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e demais órgãos também, à medida que o adoecimento das pessoas acontece com volume maior, é que causa o colapso no sistema. Então, as medidas foram importantes para que a gente evitasse que muitos casos pudessem ser confirmados num curto espaço de tempo, causando, assim, o colapso na nossa rede. Gostaria aqui também de dizer o seguinte: as medidas que nós tomamos relacionadas ao comércio, elas foram muito bem trabalhadas e estudadas pelo Comitê de Gerenciamento da Crise. Para se ter uma ideia, nós temos profissionais, diretores dos hospitais, pneumologistas, temos
professores e pessoas que têm capacidade na parte de epidemiologia também, um conjunto de pessoas que têm informações necessárias para subsidiar as nossas decisões da Prefeitura Municipal de Teoflotone. Diante disso, nós tínhamos aqui um indicativo de abertura do comércio que era para o dia 15. Naquela oportunidade, nós chegamos num consenso após a discussão do Comitê de Gerenciamento da Crise que não daria para a gente abrir o comércio naquele momento. Por que não era possível? Porque existiam 3 pré-requisitos básicos que eram discutidos por nossa equipe, que promoviam aí um enquadramento nas resoluções nacionais e que também eram preocupação do Ministério Público. Quais são os 3 pontos? Para abrir o comércio era necessário que a Prefeitura e o contexto da saúde tivesse dados epidemiológicos viáveis, ou seja, o número de casos suspeitos não fosse um número superior. Nós precisávamos de ter a disponibilidade da rede médica hospitalar para atender as pessoas, e até o dia 15 nós não tínhamos a estrutura da rede montada, bem como era necessário os testes rápidos e os testes de laboratório para que a gente pudesse promover essa abertura flexível do comércio. Nós conseguimos cumprir todas essas metas. No dia 15 até o dia 22, que é o dia que nós determinamos essa abertura, por que não foi alcançada essa meta? Não foi por displicência em maneira alguma. Então, nós temos uma rede importante que precisa ser atendida, os fornecedores com o volume de EPIs e materiais necessários, e todos os passos do nosso planejamento, eles foram dados. Portanto, diante disso, quando nós conseguimos superar esses 3 pré-requisitos fundamentais, é que nós promovemos essa abertura gradual, flexível do comércio. Agora, queria também chamar a atenção, essa flexibilização que nós promovemos, ela seguiu conversa, diálogo com os representantes das entidades empresariais. Então, nós tivemos várias reuniões com a presença do CDL, do Sindicomércio, também da Associação Comercial. Os horários que nós colocamos, o funcionamento em meio período, isso foi uma sugestão entregue à Prefeitura Municipal através de um documento assinado pelas 3 entidades de classe. Repito aqui, CDL, Associação Comercial e Sindicomércio. Nós apresentamos para o Comitê de Gerenciamento da Crise aquelas propostas que o comércio trouxe para nós e elas foram validadas, incluída outros apontamentos através do Comitê de Gerenciamento da Crise. Portanto, essas medidas elas foram tomadas de forma técnica, de forma séria, compreendendo a realidade da nossa rede, de forma que nós partimos aí de 2 ou 3 leitos que nós tínhamos disponíveis no dia 14 ou dia 15, para hoje uma rede que tem uma condição de o 2º andar inteiro do Hospital Bom Samaritano à disposição, mais as UTIs disponíveis no Hospital Santa Rosália, também no Hospital Filadélfia e a Sala Vermelha da UPA. Portanto, nós estamos trabalhando, acredito, secretária Marflávia, que todos os profissionais da saúde estão imbuídos com esse propósito, tanto aqueles servidores públicos, quanto a Gerência Regional de Saúde, quanto os órgãos de controle, bem como os demais profissionais que atuam na nossa rede integrada de hospitais, que prestam serviço à Prefeitura Municipal de Teoflotone. Mais uma vez, eu reforço, comunidade, é preciso que cada um de vocês assuma a responsabilidade, cuide dos seus idosos. A Prefeitura Municipal, ela determina, por meio de decreto, as medidas que vão ser tomadas. E a gente faz a intervenção naquilo que nós temos capacidade. Mas a consciência das pessoas é fundamental, que cada um que está aqui, a imprensa que possa dar essa contribuição, os formadores de opinião que possam dar essa contribuição e as famílias, em especial, cuidando das pessoas. Quanto menor o número de pessoas transitando pelas ruas, menor é a possibilidade de propagação do vírus aqui no município de Teoflotone. Eu agradeço a presença de cada membro da imprensa aqui, finalizo essa primeira parte, me colocando à disposição para algum questionamento que porventura. Prefeito, foi feito um rastreamento para saber de onde essa paciente contraiu esse vírus? Conforme a secretária Marflávia, eu agradeço a pergunta, Gerry, da Rádio Teoflotone, conforme disse a secretária Marflávia, esses levantamentos, eles foram feitos até aqui, as pessoas com as quais essa paciente teve contato estão também sem fiquem em isolamento também, e conforme nós já percebemos aqui, pelo fato de não termos até então nenhum paciente internado confirmado de Covid-19, significa dizer que aquilo que o Ministério da Saúde já havia apontado, que é a transmissão cruzada do vírus, ela já está acontecendo aqui em nosso município de Teoflotone. Não é isso, secretário? Exato. Prefeito, Elvis. você está ao vivo aqui pela página do Espaço Reportagem, da Rádio TV Imigrantes também, com o anúncio desse primeiro caso confirmado do Covid-19 aqui em Teoflotone.
há um questionamento a ter feito aqui pelos internautas. Haverá alguma mudança nesse decreto sobre a flexibilização de abertura do comércio que acontece justamente hoje, quarta-feira, 22 de abril? A princípio, obrigado, Elvis, pela pergunta. A princípio, não tem nenhuma mudança naquilo que já está decretado. O que nós reafirmamos aqui é a importância das pessoas lançarem mão das medidas de segurança que nós já havíamos apresentado. Ou seja, a decisão ela foi tomada com o pé no chão, com técnica, com diálogo com os empresários, bem como com os profissionais da área da saúde. Então, esse caso que foi confirmado, ele só reforça a importância de manter aquilo que nós já havíamos colocado anteriormente. Casos de asepsia, utilização da máscara é fundamental para que o lojista, juntamente com os seus funcionários, nós não podemos colocar em risco a vida do lojista, do empresário, nem também dos funcionários. Fundamental que todos utilizem as máscaras e a nossa comunidade também. A Prefeitura vai fazer a doação de máscara, em especial, a primeira remessa que nós adquirimos vai ser doada para os idosos do nosso município e nós gostaríamos que quem tem condição de produzir sua própria máscara, adquirir, é fundamental que faça isso, para que a gente tenha uma condição de controlar a propagação do vírus aqui no nosso município. Prefeito, existe a possibilidade de um decreto obrigando o uso de máscara na cidade? Nós estamos, agradeço a pergunta, Martuchelli, nós estamos trabalhando, discutindo e pegando experiências de vários outros municípios também. Hoje é um dia de muito trabalho aqui na Prefeitura Municipal, para a gente avaliar justamente esse primeiro caso e seus desdobramentos, haja vista a rede de contatos que essa paciente teve, bem como discutindo a nossa legislação. Hoje vai ser um dia que eu estarei nas ruas também acompanhando a dinâmica do comércio, como é que ele está funcionando, o volume de pessoas que nós teremos transitando pelas ruas, e é fundamental, se todo mundo tiver a consciência de fazer o isolamento naquilo que é possível, eu tenho certeza que nós vamos conseguir conviver com essa dificuldade. É fundamental que as pessoas a ajudem. Caso contrário, se a gente perceber que a saúde da coletividade está em risco, outras medidas terão que ser tomadas por parte da Prefeitura Municipal. Prefeito, com relação a essa paciente, por ser um profissional da saúde, houve falta de EPI? Por que ela se contaminou em se tratando de uma profissional de saúde? É um histórico de suspeitas de falta de EPI nos hospitais aqui, como já foi denunciado, foi citado na UPA, no Santa Rosália e outras instituições. E observei também que quando o senhor falou dos leitos que serão disponibilizados no Hospital Bom Samaritano, Santa Rosália e UPA, não entrou Filadélfia e a Unimed, que tem leitos disponíveis de UTI. Nós temos, agradeço a pergunta, Fantoni, nós temos os leitos disponíveis no Hospital Filadélfia, são 3 leitos, secretário? 3 leitos disponíveis no Hospital Filadélfia. Existe muita conversa e muita informação errada relacionada ao fornecimento de EPIs. Todas as unidades da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni receberam os EPIs. A utilização desses EPIs é obrigatório. Para se ter uma ideia, os membros e representantes da rede hospitalar também, de hospitais privados, todos já deram feedbacks que têm o volume de EPIs necessários, alguns para 30 dias, outros para 35 dias. E, inclusive, os EPIs disponíveis foram um dos motivos que nos levaram a tomar essa decisão de flexibilização do comércio. A análise de EPIs faz de prioridades que nós temos que tomar. E com relação a essa pergunta, né, essa profissional, ela não, a princípio, nas investigações que foram feitas, pelo fato de não termos tido em nossos hospitais nenhum caso confirmado de Covid-19, então essa possibilidade de contaminação dentro do hospital, ela é muito pequena. Nós temos uma realidade já anunciada pelo Ministério da Saúde de contaminação cruzada. Para se ter uma ideia, nós estamos monitorando essa profissional já há algum tempo. Ela ficou por 7 dias em isolamento, não apresentou mais sintomas depois disso. E, no momento, essa pessoa passa bem, está em casa e passa bem. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com essa doença, porque as pessoas que podem estar com o vírus, elas não demonstram que estão com o vírus. Daí é o risco que nós temos e o cuidado que nós precisamos ter tomando as medidas. Eu quero só complementar da pergunta, que todas as pessoas, pacientes que adentraram em nossas unidades hospitalares com suspeita de coronavírus foram testados e negativados. Foram resultados todos negativos. Sobretudo óbitos que aconteceram, foram 3 óbitos que nós investigamos, que estavam com suspeita e vieram resultados negativos. Então, nesse momento,
eu quero só mais uma vez, assim como o prefeito está colocando, o vírus ele não está fixo dentro da unidade hospitalar, só com aquele paciente que talvez está lá suspeito. Ele está na comunidade como um todo. Então, as relações nossas, elas são fundamentais serem atentas no sentido de manter distanciamento. E aí eu quero só dizer que, a partir do momento que as pessoas sabem que elas não devem estar próximas às outras, se perceber que ela está indo em algum estabelecimento ou alguma área pública, que há aglomerações, a própria pessoa ela pode afastar, ela pode voltar naquele estabelecimento, outro horário. São regras simples e decisões que a pessoa tem que tomar para ela se prevenir. Então, todo o tempo, o que nós estamos deixando claro, já há a transmissão comunitária. Isso o Ministério da Saúde tem alertado, né, o Estado de Minas tem alertado, e essa transmissão ela pode estar acontecendo em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, vamos usar as medidas de prevenção. Alguém pergunta aqui na live, né, prefeito, o que é a transmissão comunitária? Então, a transmissão comunitária é aquela que ocorre entre as pessoas, ou seja, não é mais aquele contato direto do paciente em estado grave ou aquele caso específico que veio de um outro local para a cidade de Teoflotone, que integra aqui a nossa comunidade. Então, é uma transmissão que ocorre entre as pessoas, daí a necessidade de redobrar os cuidados. Vitor, TV Leste? Pela demora, a gente sabe que os resultados aí de Alto Belo Horizonte, por essa demora de ir e voltar, pelo número de casos é muito alto, já foi pedido a contraprova para ver se ela está curada, se ainda continua com o vírus? Secretária. Esse resultado saiu ontem à noite, né? E ele é um resultado do dia de ontem mesmo. Eu estive conversando com o nosso pneumologista, doutor Etilano, sobre a necessidade de contraprova. Ele afirma que não tem necessidade de fazer contraprova por ser o exame laboratorial PCR da FUNED. Então, ela não está manifestando nenhuma síndrome respiratória aguda grave, não tem necessidade de entrar em tratamento específico e agora ela já está reagindo, o organismo dela, né, mesmo ela com o vírus, ela está bem e não está progredindo para um caso grave. Secretária, muito tem se falado a respeito dos casos que estão sendo confirmados, um em Carlos Chagas e outro em Taubim. Na nossa live aqui, por exemplo, várias pessoas até afirmando que esse caso que está sendo anunciado agora seria de um senhor de Taubim. Foi falado que trata-se de uma funcionária pública, 37 anos, se não me engano, aqui em Teoflotone. Mas como que está a questão de lidar com a suposta transferência desses pacientes para Teoflotone? Isso pode acontecer, esses que estão sendo positivados em outras cidades? Sim. Eu queria só dizer que, primeiro, a oportunidade de esclarecer sobre o caso positivo de Taubim, prefeito, porque tiveram várias perguntas, pessoas ligaram muito, até no Hospital Bom Samaritano. O hospital pensou até em soltar uma nota para negar que o paciente não está dentro do hospital. Ele está na cidade de origem dele, ele está em Taubim, está passando bem. A saúde de Taubim, o prefeito, o secretário informaram que a pessoa está passando bem. Então, esse caso positivo ele não chegou aqui em Teoflotone. Sobre a rede, Elvis, nós temos todo um sistema que é regulado pelo Estado, e a partir do momento que um paciente entra em qualquer hospital de qualquer cidade da região, são cidades sede de micro, seja Taubim, Almenara, Nanuque, eles solicitam a vaga pelo sistema. E esse paciente já vem pelo SAMU, quando é caso de UTI, e ele já vem com todo o protocolo para o atendimento. Não aconteceu nenhum caso dentro da região positivo que veio, eu torno a reafirmar, que veio para o Teoflotone para receber atendimento de tratamento do coronavírus. Todos os casos que foram positivos, eles não necessitaram internação hospitalar. O caso de Carlos Chagas, a munícipe, né, a pessoa, ela está em Belo Horizonte, ela foi para Belo Horizonte em janeiro para tratamento e contraiu o coronavírus lá, ela não voltou para Carlos Chagas, então ela está lá em Belo Horizonte.
Então, é só para dizer que, mais uma vez, nós não recebemos em nossa rede hospitalar de Teoflotone caso positivo para tratamento do coronavírus. Só queria complementar aqui, Elvis, sua abordagem é interessante. Algumas pessoas já começaram a divulgar dizendo que é uma servidora pública da Prefeitura Municipal. Né? Nós colocamos aqui de forma muito clara que é uma servidora da área da saúde. Né? E aí os detalhamentos de local de trabalho, então, por respeito e cumprindo os protocolos, né, da divulgação, a gente só queria informar que é uma servidora da área da saúde e não se trata de uma servidora pública do município de Teoflotone, concursada em nossa prefeitura, ou que tenha esse vínculo efetivo de trabalho com a Prefeitura Municipal de Teoflotone. Prefeito, pastor, agora como vai ser o cuidado com os profissionais de saúde, já que no Brasil, né, a maioria dos casos confirmados de coronavírus são da área da saúde? Então, permanecem os mesmos protocolos. Então, a Prefeitura ela já promoveu as capacitações das nossas equipes de trabalho, estamos capacitando ainda mais a cada dia as pessoas. Os EPIs eles foram adquiridos, já foram disponibilizados para a nossa rede, atendendo não somente os hospitais, mas todas as áreas em que a Prefeitura tem de atendimento. Então, nós temos médico noturno, nós temos os PSFs, nós temos as unidades de saúde espalhadas aí pelos 4 cantos. É um período difícil, para você ter uma ideia, só de aquisição de EPIs foram um volume grande que nós adquirimos, foram mais de 1.300.000 desses equipamentos fundamentais para preservar as pessoas. E aí o Fantoni pediu uma palavra e depois o Gerry. Perfeito. Pelo que o senhor e a secretária estão dizendo aqui, está definido então o fluxo de recebimento de pacientes suspeitos ou em questão de tratamento do coronavírus, da Covid-19. E aí a gente pergunta, dos 7 milhões de reais que a Prefeitura já recebeu, eles foram destinados, o senhor acabou de declarar aí, 1 milhão de reais para a compra de EPIs, mas e os outros 6 milhões foram destinados para quem, como, para quê? Vou aproveitar, acho que é muito importante essa pergunta que o Fantoni fez. Algumas pessoas perguntaram, né? O orçamento da Prefeitura, gente, ele é mais de 400 milhões de reais. Então, lidar com esse 6 milhões ou quase 7 milhões que chegou, a gente lida da mesma forma que lida com qualquer outro recurso aqui, com transparência, todas as informações no portal da transparência da Prefeitura Municipal e cumprindo aquilo que é aquisição, subsídio, insumos, estrutura necessária para o enfrentamento do Covid-19. Ou seja, existe, o Sidney Júnior, chefe de gabinete, está lembrando aqui, como eu percebi que muita gente começou a especular sobre essa questão dos recursos, né, nós até fizemos questão de elaborar por parte da Secretaria Municipal de Fazenda o detalhamento, para além do portal de transparência que nós já temos, como eu percebi que virou aí uma disputa política do que foi feito com o dinheiro que chegou, né, lembrando que esses 7 milhões eles não representam, em termos de estrutura da Prefeitura Municipal, de volume que a gente administra, não chega nem a 5%, ou talvez menos, né, talvez aí 3% daquilo que a Prefeitura administra em termos de recursos. Mas a transparência devida já está no nosso portal de transparência e vamos também enviar, através da nossa equipe da comunicação, um detalhamento dos recursos. Mas eu já adianto que nós estamos repassando 1 milhão de reais para o Hospital Santa Rosália, estamos repassando 1 milhão de reais para o Hospital Bom Samaritano, que vão montar essas estruturas de ampliação dos leitos de UTI. Fizemos aquisição também e o pagamento daquilo que foi a aquisição de EPIs, contratação de serviços, a Prefeitura ela não desembolsa o recurso antes de que os produtos sejam entregues. Então, para quem está com pressa de que esse dinheiro, né, saia logo do caixa da Prefeitura Municipal, a pressa maior é nossa. Porém, a Prefeitura não antecipa pagamento de nenhum prestador de serviço nem fornecedor, haja vista a responsabilidade que a gente tem de receber, conferir, para depois realizar os pagamentos. E sirva de estímulo, né, esses recursos aí, para que outras pessoas que sejam exercer mandato aí de deputado, de senador, que tem influência em algum órgão, possa também dar sua contribuição para o enfrentamento do Covid-19 aqui em Teoflotone. Gerry. Eu quero voltar à questão do decreto. Muitas perguntas estão chegando na Rádio Teoflotone, porque as pessoas estão voltando ao trabalho, mas as creches estão paradas até o momento. E aí fica a preocupação dessas pessoas que precisam trabalhar e deixar os filhos nas creches. Como fica essa questão? Então, só para reafirmar mais uma vez aqui, Gerry, nós não vamos reabrir as creches do município, nós não vamos reabrir as escolas do município, nós não estamos liberando os espaços que têm aglomeração de pessoas. Essas decisões elas são tomadas pelo Comitê de Gerenciamento da Crise, juntamente com o prefeito,
e precisam ter a responsabilidade devida nessas tomadas de decisão. Hoje nós não temos as condições favoráveis do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de condições para que a gente possa ampliar e promover a abertura desses espaços que têm aglomeração de pessoas e que os cuidados e as condições, elas colocam em risco a propagação do vírus. Quanto ao presídio, o presídio vai continuar com as mesmas restrições também ou vai... Devido ao presídio, a responsabilidade é da Secretaria de Segurança Pública, então a Prefeitura só orienta as questões mais gerais, mas a legislação, o funcionamento, as questões específicas, eu deixo a critério deles mesmos fazer, aí direcionar a resposta a vocês. Pessoal... Já que o GEC abordou o decreto, ele vale para de segunda a sexta ou no sábado também? Como fica no sábado? O decreto ele estabelece o funcionamento do comércio dividido por ramos de atividade em 2 períodos distintos, com intervalo, não sei se vocês perceberam aí, que existe um intervalo que nós colocamos no decreto. O objetivo desse intervalo de meio-dia às 14 horas é para evitar que os transportes públicos estejam com volume grande de pessoas no momento em que um grupo sai do trabalho e retorna para casa e o outro está chegando. Então é de 8 a meio-dia, com intervalo de meio-dia até às 14 horas, justamente para que a circulação de pessoas possa diminuir aqui no nosso município. E o sábado não está previsto o funcionamento do comércio no sábado. O que vai funcionar no sábado são as feiras de Teófilo Otoni, mas com as novas medidas relacionadas à segurança das feiras, asepsia e higiene, que serão comunicadas direto aos agricultores familiares ao longo dessa semana. Quanto aos testes rápidos, os fornecedores já entregaram em tempo hábil? A Prefeitura Municipal ela adquiriu um volume grande de testes rápidos, foram 2.000 testes adquiridos. A previsão é de chegada na próxima semana. O Brasil todo está tendo essas dificuldades na hora de adquirir os testes, né? Não sei se vocês viram aí, noticiado, às vezes uma empresa compra, de repente um país comprou, um outro país foi e conseguiu interceptar aquele fornecedor. Mas a conversa que nós tivemos com os testes rápidos foi essa. Além dos testes rápidos, nós temos também os testes laboratoriais. Então a FUNED, ela diminuiu o prazo de envio dos resultados. Então isso é uma coisa muito boa que aconteceu até aqui. Além disso, nós conseguimos também garantir que aqui na Prefeitura Municipal o laboratório Hermes Pardini começasse a fazer o trabalho de testagem também daqueles pacientes que a nossa equipe médica direciona. E além disso, nós conseguimos um avanço que eu acho muito importante para a história da nossa cidade, que é a implantação do laboratório que vai ter como prioridade a Covid-19 aqui na nossa Universidade Federal. Então, o recurso aí do deputado Fábio Ramalho, juntamente com o deputado Dr. Jean e o deputado Rogério Correia e Prefeitura Municipal, montando esse laboratório dentro da estrutura da nossa universidade, numa parceria com a Defensoria Pública e também com o Núcleo de Medicina e demais profissionais daquela universidade. Esse laboratório já está em funcionamento? Vai ser construído? Como vai ser? Esse laboratório, a estrutura física vai utilizar a estrutura da Universidade Federal. Além disso, nós teremos a aquisição dos insumos necessários, dos equipamentos. A previsão colocada para adquirir e para chegar os equipamentos serão importados é de 45 dias. Os trâmites já estão sendo feitos, inclusive os recursos do deputado Fábio Ramalho já encontram-se na conta da universidade e do deputado Dr. Jean, uns 400 mil da sua emenda, já encontra-se já no caixa da Prefeitura Municipal. Pessoal, mais alguma questão? Então, eu gostaria aqui de finalizar agradecendo a presença de vocês, dos veículos de comunicação que estiveram conosco, agradecer à comunidade que está nos acompanhando, que está nos ouvindo e reforçar mais uma vez. Precisamos, mais do que nunca, atenção, cuidado, evitar aglomeração de pessoas, cuidar do nosso grupo de risco e sair de casa só para aquilo que realmente for necessário. Contamos com a compreensão de todos, com o apoio, lidar com esse problema. A cada dia a gente tem se esforçado para aprender a lidar com esse inimigo novo que esse coronavírus, e eu tenho certeza que juntos nós conseguiremos mudar essa realidade, garantindo que esse vírus não se propague aqui em Teófilo Otoni. Secretária Marflávia, alguma questão? Eu só quero agradecer o empenho de todos, sobretudo dos profissionais da área da saúde, que estão engajados para poder socorrer as pessoas que vão estar necessitando do atendimento. Agradecer ao nosso comitê de gerenciamento de crise, o comitê epidemiológico, todos os profissionais médicos, de enfermagem, todos os técnicos e cientistas que nos ajudaram a analisar
toda a pandemia e dizer que todas as nossas decisões estão pautadas dentro de dados científicos. Então, eu agradeço a participação de todos, porque é uma ação coletiva. Prefeito, posso fazer só mais uma última pergunta? Para finalizar, Géry. Caso apareçam mais alguns casos infectando o coronavírus, pode ser travado novamente o comércio? Olha, vamos trazer mais uma vez uma informação sobre isso. Nós estamos lidando com um problema, gente, que ele é um problema muito sério. Então, as mudanças e tomadas de decisão, elas são pautadas na evolução da doença. Então, eu quero colocar isso para que a comunidade entenda que no momento que for necessário, do ponto de vista técnico, científico, as análises feitas pelo Comitê de Gerenciamento da Crise, as mudanças de legislação, essas mudanças poderão ser feitas. Mas a cada momento, a cada dia, é um dia novo no enfrentamento de uma doença tão séria como essa. O que nos cabe da Prefeitura Municipal é manter a transparência, manter o diálogo com os representantes de todas as categorias e reforçar aqui que a vida normal ela volta à medida em que as pessoas cumprem as suas responsabilidades, ok? Então fica aqui o meu agradecimento a vocês, me colocando à disposição e queria deixar essa abertura para, no momento que necessário, convocar novamente aí a presença de vocês conosco. Abraço ao prefeito Daniel Sucupira, que Deus nos ajude, nos dê sabedoria e que cuide de todos nós, em especial que cuide dos nossos profissionais da área da saúde.